Olha só o que aconteceu hoje, que curioso, Augusto e Zé Maria. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, pediu desculpas e admitiu ter feito um tweet sem autorização no perfil oficial, no Twitter, no perfil oficial do pai, né, Jair Bolsonaro, no Twitter. Quer dizer, sem autorização do pai, do presidente da República, ele estava lá dando uma opinião no Twitter do Jair Bolsonaro. A postagem dizia o seguinte, abre aspas, aos que questionam, sempre deixamos clara a nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância. Proposta de emenda à Constituição que encontra-se no Congresso Nacional sob a relatoria da deputada federal Caroline Detoni. Fecho aspas. Pouco depois o tweet foi apagado do perfil de Jair Bolsonaro. No pedido de desculpas, Carlos Bolsonaro explicou, abre aspas, eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. A intenção jamais foi atacar ninguém, apenas expor o que acontece na Casa Legislativa. Fecho aspas. De acordo com a revista Época, o pedido de desculpas e a exclusão da postagem só ocorreram depois que ministros do STF fizeram chegar a Jair Bolsonaro o descontentamento com a crítica. Olha, eu não sei aqui, Augusto Nunes, o que é mais grave dessa situação. É a subserviência do presidente da República a ministros do Supremo Tribunal Federal, lembrando que o seu entorno fez campanha contra a CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli, que suspendeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Se é o filho do presidente da República administrar as contas das redes sociais do pai presidente da República, então, como é que é, Augusto Nunes? A exclusão de algo que sempre foi uma opinião levantada, inclusive, durante a corrida eleitoral do Jair Bolsonaro a favor da prisão em segunda instância, não pode ser dita no dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal, simplesmente porque isso vai incomodar ministros e aí isso não é legal, o Poder Executivo e o Poder Judiciário tendo atritos, tendo estremecimento? Em primeiro lugar, o próprio presidente da República tem todo o direito e talvez o dever de dizer o que acha disso aí sem problema nenhum. Pois é. Segundo, eu não entendo como o filho ainda tem acesso total à conta do pai a ponto de fazer um negócio sem consultar e depois pedir desculpas. Se ele claramente, se você chamar um índio de uma tribo isolada da Amazônia, ele vai dizer o seguinte, olha, o presidente Bolsonaro não quis se expor diretamente, pediu para o filho fazer isso e depois tirar, para deixar claro que o governo apoia sim, mas não quer ofender os ministros. E aí só pode partir de cabeças que estão precisando de um pouco mais de estudo. Né? Porque vamos combinar que não pega bem, né? Não pega bem. Você coloca lá a opinião, você tira, não quero incomodar, fica parecendo uma amarelada, né? Entra um filho teu, Felipe, faz isso aí, manda uma opinião, depois diz que não é e tal, com a seguinte agravante, você é presidente da República e ele é um político. Agora, meu Deus do céu, já que vai escrever em nome do pai, aos que questionam, Questiona é um verbo que sozinho significa zero. Sempre deixamos clara a nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância. Propósito de emenda à Constituição que encontra-se, aí de novo, 10 vezes no quadro negro, que se encontrar. O que atrai o pronome. Na desculpa. Me desculpem a todos. Não. Desculpem-me todos. Aliás, não devia nem pedir desculpa. É uma atrapalhada atrás da outra que mostra, em resumo, o quê? O governo não tem coragem de dizer o que o povo gostaria de ouvir. Eu participei do café da manhã com jornalistas, com o presidente Jair Bolsonaro, e houve várias perguntas de jornalistas sobre o Carlos Bolsonaro nas redes sociais, e eu complementei as perguntas para saber se o Carlos Bolsonaro continuaria administrando as redes sociais do pai. E aí o Jair Bolsonaro respondeu que ele continuaria sendo um dos administradores. E está aí o resultado. Diga aí, Zé Maria Trindade. Mas é uma grande revelação, né? Quem escreve nas mídias sociais não é o presidente Jair Bolsonaro, e sim o filho, né? É uma revelação assumida aí.
Por outro lado também, isso parece um filho brincando com a coisa séria. O pai dirigindo um carro e um filho mexendo na buzina, mexendo no limpador de para-brisa e tal, e de repente puxa o volante. O pai grita, meu filho, não faça isso. É muito estranha essa relação. E pelo menos é a primeira vez que publicamente ele assume que está fazendo fazendo a mídia social do pai, né? Falando em nome do pai. E não é qualquer pai, é o presidente da República. E é bom deixar claro, que muita gente não sabe, que ele também fica curtindo postagens com a conta do presidente da República, responde piadinha, responde comentário. O que aconteceu lá no caso da mulher do Emmanuel Macron? Macron estava falando um monte de bobagem sobre a Amazônia, Jair Bolsonaro estava lá com razão em várias respostas, em várias rebatidas, aí foi e deu aquela risada a respeito da mulher do Macron, da beleza e tal, que você acaba perdendo a razão, acaba incorrendo numa deselegância, e depois apagaram também esse comentário. E aí as pessoas ficam perguntando, mas foi o Jair Bolsonaro, foi o Carlos Bolsonaro, e agora está mostrando aqui que nesse caso, pelo menos, foi o Carlos Bolsonaro, porque houve vários outros em que não ficou claro exatamente quem foi o autor, mas fica parecendo sempre que é o Carlos. Zé Maria Trindade. E na verdade é o seguinte, ele se sentiu cobrado e naturalmente porque todos queriam um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre essa decisão esquisita do Supremo Tribunal Federal. Seria normal que o presidente Jair Bolsonaro, que fez uma campanha e anda sempre em campanha, né? Fez uma campanha no sentido de defender certas linhas. Seria natural que ele, pelo menos uma frase dizendo que o Supremo estaria julgando, eu respeito o resultado, mas defendo assim. Evidente. Era esta a cobrança. Esta a cobrança. Exatamente. Esse posicionamento é até saudável, porque é bem diferente. Sempre há o argumento, o Poder Executivo não deve interferir nas decisões do Poder Legislativo, mas não tem nada a ver, porque ele não está repudiando uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está dizendo qual é a posição dele a respeito daquele tema que ainda vai ser julgado. Quer dizer, ele não está nem sequer repudiando, né? Não estou dizendo que isso seria inaceitável, não. Estou dizendo que nem sequer é isso que está acontecendo. É simplesmente o presidente da República repetindo uma posição que já deu lá atrás, quando não tinha esse temor de ferir suscetibilidade de ministros do Supremo. E aí fica a pergunta, por que tem tanto temor, Augusto Nunes? Como tem feito isso reiteradamente, antes de ser ministro e depois de ser ministro, o Sérgio Moro. Custava apoiar a posição do Sérgio Moro? Qual é o problema?